Vamos lá então, meus amigos. Livro Na Era do Espírito, espíritos diversos trazendo para nós aqui os seus ensinamentos, o Chico na psicografia e Herculano Pires, como irmão Saulo, nos comentários, né? O nosso trabalho de hoje será voltado aqui para o capítulo, para o item número 20, apoio afetivo, e nós teremos aqui a orientação de Emmanuel, falando para nós sobre divórcio e lar. E depois Herculano Pires trazendo para nós comentários sobre o que Deus juntou. Um tema bastante interessante, como sempre, né? E a gente vai lembrar que dos temas que geralmente nós tratamos e que acabam chamando bastante a nossa atenção, e isso eu falo de um modo geral, né? Quando sempre que existe um debate, sempre que existe uma conferência, né, onde nós temos oportunidade de trocar ideias, né, a gente lembra que os temas mais frequentes que surgem e que geram, né, sempre uma atenção maior, dizem respeito a fenômenos espirituais, dizem respeito à sexualidade e depois também, na mesma altura, temas sobre família. E esse tema de hoje traz para nós um dos aspectos da relação familiar, nesse caso a relação entre casais, né, o casamento. Na verdade, agora a gente pode, né, nos tempos atuais, falar muito mais de vínculos afetivos entre duas pessoas do que exclusivamente sobre casamento, né, já que nós temos outras formas de união que acontecem hoje no nosso trabalho, né? Muito bem, bom dia, Mami. O Chico, então, traz para nós, aqui na introdução, apoio afetivo, o seguinte: os temas em foco eram os assuntos atuais da família, destacando-se o divórcio. Depois de muitas opiniões contraditórias no início das tarefas, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu para estudo o item 2 do capítulo 22, sobre as questões que preocupavam a Assembleia de frequentadores de nossos trabalhos. No término da reunião, nosso caro Emmanuel escreveu os apontamentos a que intitulou Divórcio e Lar, que passo às suas mãos. Aqui nós temos uma pequena nota para complementar essa introdução, que diz assim: o capítulo 22 de O Evangelho segundo o Espiritismo tem por título Não separeis o que Deus juntou. Examinando o problema do divórcio ante o dogma da indissolubilidade do casamento, Kardec estuda os versículos de 3 a 9 do capítulo 29, do capítulo 19 do Evangelho de Mateus, esclarecendo de início: a não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo o que procede do homem está sujeito a mudanças. Logo mais afirma: no casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulamentam essa união são de tal maneira humanas que não há, em todo o mundo, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente iguais. E não há mesmo um só país em que não tenham sofrido modificações através do tempo. Conclui Kardec que na união conjugal a lei divina é o amor, acentuando: Deus quis que os seres se unissem não somente pelos laços carnais, mas também pelos laços da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos. Então essa introdução aqui, feita provavelmente por Herculano Pires, mas o Chico fala para nós aqui sobre esse tema do apoio afetivo, porque quando se trata da relação familiar, a gente vai lembrar que ela se dá, né, de diversas formas. São diversas configurações de uma família
fazendo com que os espíritos que compõem aquele núcleo familiar se relacionem de diversas formas. E aí então nós teremos, por exemplo, né, a relação entre casais, nós teremos a relação entre pais e filhos, nós teremos a relação entre irmãos, teremos a relação entre genros e sogros, noras e sogros, teremos a relação entre avós e netos, enfim, relações ali das mais variadas formas. Bom dia, Didima, bom dia, Fabi. E aqui nesse caso, então, quando o assunto falava, né, assuntos atuais da família, acabou se destacando exatamente o divórcio, que foi aqui o tema que eles focaram, né, nas discussões. E aí nós vamos lembrar aqui que quando se fala em assuntos atuais da família, destacando-se o divórcio, nós lembramos que esses assuntos atuais estavam aqui dizendo respeito ao início da década de 1970. Muito diferente dos assuntos atuais da família, em que nós temos aqui, né, já na segunda década do século XXI. Então aqui passou muito tempo, mais de 50 anos, e 50 anos são ali, né, é um período significativo, né, que vai fazer com que haja mudanças muito importantes, muito profundas, dentro dessa relação familiar. Então, para quem já tem ali, né, 40, 50, 60 anos de idade, tem ali uma lembrança de como foi a relação familiar na época da nossa infância e como é hoje a relação familiar, dá para se perceber uma mudança significativa, né, na intensidade, na relação, nos interesses dos membros dessa família, na forma como a sociedade trouxe agora essa nova visão do modo como as pessoas vão se relacionar de acordo com os seus interesses, enfim. Então o tema na época tratava exatamente da família. E nós veremos que até mesmo na mensagem que Emmanuel traz para nós aqui, né, nessa parte de instrução, nós veremos aqui também que até mesmo nas colocações dele existe ali uma visão muito ligada a esse período da década de 70, diferente da nossa época atual, especialmente quando ele trata das responsabilidades de um homem e de uma mulher dentro de uma relação. E mais do que isso, nessa época que nós vivemos hoje, onde nós temos, né, relações homoafetivas, né, então isso nem era abordado por Emmanuel, né, nessa época, né, dessa forma tão clara como hoje a sociedade vem vivendo. Enfim, então nós vamos fazer um estudo baseado nas orientações daquela época, mas aqui tentando, né, dentro das nossas possibilidades, fazer aqui uma atualização para os nossos tempos atuais. Bom dia, Marião. O soldado colocou, né, o divórcio sempre existiu, mas creio que hoje em dia ele é mais liberal. A gente já vai fazer aqui uma pequena viagem histórica, soldado, para a gente poder conhecer um pouquinho melhor sobre a trajetória, né, desse procedimento legal, digamos assim. Eu peguei aqui então no site otempo.com.br e é um jornal, né, esse artigo ele é de 2013, embora já tenha ali quase 10 anos, né, mas ele é bastante atual, em que um usuário, né, um visitante, um leitor, né, melhor dizendo, ele então enviou uma pergunta relacionada com divórcio e pensão. Então ele falava, né, sobre a irmã que tinha se divorciado, se tinha direito à pensão e tudo mais. E a pessoa que respondeu aqui, deixa eu pegar o nome dele, aqui não fala quem é o autor, ou fala, deixa eu ver. Não fala quem, fala assim, o autor é, só um instante, bom dia, Sandra. O autor, bom, depois eu vejo com vocês aqui, não está aparecendo aqui certinho o nome dele. Mas de qualquer forma nós temos aqui, então ele diz assim: muitos ignoram a diferença entre separação de corpos, separação judicial, divórcio e desquite. Sendo assim, resolvi, antes de responder, falar um pouco sobre esses tópicos. De acordo com os dados estatísticos,
os países onde mais ocorrem pedidos de rompimento do matrimônio são Estados Unidos, Dinamarca e Bélgica, com índices entre 55% e 65%. Os números de divórcios no Brasil estão crescendo, mas não figuramos entre aquelas onde a prática é mais comum. Em contraponto, os países com menos incidência de separação são países extremamente católicos ou religiosos, como Irlanda e Itália, com números abaixo de 10%. Em outros, como nas Filipinas, o divórcio ainda nem foi legalizado. O casamento introduzido no Brasil no tempo do Império era regido pelas normas da Igreja Católica, e o maior dogma refere-se à sua indissolubilidade. Não podemos nos esquecer que nossa primeira Constituição, em 1924, lembrando, o Brasil se tornou independente em 1922, 2 anos depois nós tivemos a primeira Constituição do Brasil Império, porque até então ele era colônia, Em 1924, em seu artigo 5º, determinava que o Brasil continuaria a ser um país católico. Foi a única Constituição do Brasil que definia uma religião oficial. Sendo assim, até mesmo nas hipóteses em que se autorizava a separação, não havia rompimento do vínculo matrimonial. O que ocorria era apenas a separação de corpos. Com a chegada da República, então nós já saímos aqui, saltamos de 1824 para 1889, então são 75 anos depois. Com a chegada da República e a laicização do Estado, veio o Instituto do Casamento a perder o caráter confessional. O casamento civil foi implantado no Brasil no ano de 1890, que não tratava da dissolução do vínculo conjugal, mas previa a separação de corpos, também chamado de divórcio. Com o Código Civil de 1916, foi introduzido o desquite, judicial ou amigável, como forma de pôr fim à sociedade conjugal. A sentença do desquite apenas autorizava a separação dos cônjuges, pondo termo ao regime de bens. Porém, o vínculo matrimonial permanecia. O termo desquite foi substituído por separação judicial pela lei do divórcio. Desquite era uma forma de separação do casal e de seus bens materiais sem romper o vínculo conjugal, o que impedia novos casamentos. O termo desquite faz lembrar algum rompimento conjugal do passado, época em que o casamento era perpétuo e indissolúvel. Com a lei do divórcio, surgiram as duas formas de rompimento do matrimônio, a separação e o divórcio. A separação estimula a reconciliação e impede o novo casamento com terceiro, não impede a união estável com terceiros. E o divórcio rompe de vez o vínculo conjugal, permitindo novo casamento com terceiro. Após a emenda 66/2010, que passou a permitir o divórcio direto, independente de prazo, pondo praticamente fim ao instituto da separação, de modo a existir apenas a forma de divórcio para dissolver a sociedade conjugal entre duas pessoas vivas e presentes. Como ainda não houve alteração da lei civil, isso em 2010, que ele está falando, 2013, juízes e tribunais têm aceitado o pedido de separação, permitindo ao casal que pense melhor sobre a decisão, dando-lhes a chance de uma eventual reconciliação, o que não ocorre com o divórcio. Então aqui eu me lembro que me parece que o desquite ele tinha um prazo de 5 anos, para que somente a partir dali ele se transformasse num divórcio, tendo ali o rompimento direto, o rompimento completo da relação. Mas eu trouxe para vocês aqui essa visão, esse histórico, lembrando que a lei do casamento aqui no Brasil ele veio exatamente a partir da Constituição de 1824, quando o Brasil teve a sua primeira Constituição, e aí então, de lá para cá, até a República,
Lembrando que durante o Império o Brasil era obrigatoriamente católico, constitucionalmente católico, que era a religião oficial. A partir da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, nós tivemos, se eu não me engano, em 1891 ou 92, foi a primeira Constituição republicana. Ali o Brasil passou a se tornar um país laico, ou seja, sem uma obrigatoriedade religiosa, sem obrigação religiosa para os cidadãos. Então, quer dizer, era livre escolha, embora a gente lembra que mudando a lei não significa que a prática mude, né? Portanto, a gente lembra que a influência da religião católica no Brasil ela durou durante muitas e muitas décadas, né? Podemos dizer até ali um século, com uma influência muito direta, influenciando na sociedade, influenciando nos costumes, até que a nossa sociedade passou a se tornar um pouco mais plurirreligiosa, e a partir dessa pluralidade nós começamos então a ter ali alguns comportamentos diferentes, né, com separação, com casamento, com filhos, batismos e tudo mais, né? Então tudo isso juntando nesse histórico que nós estávamos vendo, né? Bom dia, Gilda, bom dia, André, bom dia, embaixador. A Sandra colocou para nós algo interessante, né, que é como a Sandra mora na Itália, né, e como nós vimos aqui nesse artigo, a força da religião católica na Itália é muito grande e, portanto, essa separação, né, a dissolução do casamento acaba sendo algo realmente problemático. Por isso que ela colocou, né, que nesse caso, né, as mulheres italianas sofrem muito, principalmente porque é uma sociedade que tem uma influência patriarcal muito forte. Portanto, ali, né, tudo pende para o benefício dos homens, né, e colocando as mulheres nessa dificuldade, mas de qualquer forma nós temos ali, né, um país onde realmente a gente pode imaginar como é o casamento no Brasil e como é o casamento num país como a Itália, a partir dessa visão religiosa, né. Me recordo, inclusive, né, Sandra, conversava com a Ana, né, nossa amiga que também mora na Itália, e ela comentava que até mesmo para você matricular um filho na escola e você declara que ele não é católico, isso traz ali um certo desconforto. Então ela teve que colocar, embora ela considerasse ali os filhos como espíritas, ela tinha que colocar como católico para não gerar nenhum tipo de constrangimento para as crianças. Para a gente ter uma ideia. E isso agora, em pleno século XXI. Mas muito bem, pessoal, fiz esse histórico para a gente poder ter essa ideia da forma como as relações acontecem dentro da nossa legislação, a mudança, né, principalmente por causa da influência do Vaticano, né, soldado? Cravado no meio da Itália, é inevitável que isso aconteça. Então, para a gente poder ter uma ideia, né, da evolução da nossa lei, evolução não, eu vou usar um termo mais neutro, mas das mudanças, das transformações na nossa legislação, porque aí a gente fala, em vez de falar evolução, significa que saiu do pior para o melhor. Quando a gente fala em transformação, a gente fala de mudanças, usando ali uma postura mais neutra para a gente poder, para que não façamos nenhum tipo de juízo de valor, né? Mas essas mudanças então aconteceram. Isso mostra, como Kardec já bem lembrou para nós lá no Livro dos Espíritos, falando sobre a lei do progresso, mostrando que as sociedades vão se transformando e, consequentemente, as suas leis também vão acompanhando. E nesse caso, né, tratando desse tema especificamente, quando se fala sobre apoio afetivo, a questão do casamento e da separação foi inevitável de se falar. E aí então isso gerou esse debate, essa análise, esse estudo desse tema dentro daquela reunião doutrinária. E aí então foi colocado para nós aqui, o Chico colocou assim no seu relato, ele trouxe dizendo, depois de muitas opiniões contraditórias no início das tarefas, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu o item número 2 do capítulo 22, sobre as questões que preocupavam a Assembleia de Frequentadores de nossos trabalhos, né? Então vamos aqui para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ler esse item número 2. Nós estamos no capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. E no item número 2 diz assim: imutável só há o que vem de Deus.
tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. E aí, então, como eu falei para vocês, Kardec já trouxe para nós aquele estudo da lei do progresso, e a gente vai vendo quantas e quantas mudanças vão acontecendo, né, na cultura, nas tradições de cada sociedade, exatamente em função da mudança de pensamento dos seus habitantes, dos seus participantes. E aí a gente não vai colocar nem aqueles que vão herdando, né, as gerações que vão se sucedendo. Porque quando nós falamos em gerações que sucedem, a gente simplesmente fala de novos indivíduos que vão compondo aquela sociedade. Mas quando a gente fala sobre uma visão espírita, a gente vai entendendo que não são apenas gerações que vão surgindo, mas espíritos que chegam com ideias renovadas e, portanto, essas ideias renovadas vão influenciando a sua cultura e suas tradições e, por consequência, as suas próprias leis. Por isso, então, essa mutação das obras dos homens é natural conforme os homens vão evoluindo, mas aquilo que vem de Deus é definitivo. Aquilo que vem de Deus é imutável. E nós estamos aprendendo a compreender exatamente o que é a lei de Deus e o que é a lei dos homens. E Kardec procurou, no próprio Livro dos Espíritos, sobre a das leis morais, trazer para nós ali, com a participação dos espíritos, trazer para nós um entendimento, ainda que seja de uma forma introdutória, porque não tenhamos dúvida de que aquilo que Kardec trouxe para nós a respeito das leis humanas e das leis divinas, né, é uma introdução, porque nós teríamos muita coisa para poder aprender, principalmente, né, tendo que desenvolver o nosso intelecto, desenvolver os nossos valores para fazermos uma interpretação correta. Mas para nós aqui encarnados, que estávamos e estamos tendo contato com a doutrina espírita, de uma forma também introdutória, esse começo para nós já é uma base muito importante. Então, aquilo que é de Deus é imutável, aquilo que é do homem vai se transformando. E a própria história, né, da humanidade, e eu falo história como ciência, a gente vai vendo como era a época, né, dos homens primitivos, das primeiras civilizações, da primeira legislação, as tantas e tantas mudanças culturais, geográficas, políticas, sociais que foram acontecendo, só para a gente fazer uma comparação daquilo que nós somos hoje e daquilo que nós, enquanto humanidade, fomos no passado. Então, essa evolução, e nesse caso a gente vai tratar de fato de evolução, mostra exatamente a evolução também da consciência e a evolução, né, dos nossos valores. Muito bem, e continua aqui para nós o Evangelho. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Quando se fala sobre lei da natureza, né, a gente vai falar exatamente sobre aquilo que Kardec trouxe para nós naquela introdução do Livro dos Espíritos. E quando eu falar introdução, certamente para alguns vai considerar quase que uma blasfêmia, né? Mas como eu já falei para vocês, e eu afirmo isso, né, com convicção, a visão que nós temos da doutrina espírita aqui hoje é uma. Quando nós estivermos no plano espiritual, a nossa visão de doutrina espírita vai ser outra, muito mais profunda. Porque aí nós não falaremos à distância, nós falaremos estando envolvidos conscientemente por elas, né? Então, a doutrina espírita aqui é uma, no plano espiritual é outra, assim como todas as religiões. Aquele que frequenta um culto religioso aqui, ele vai vivenciar ele vai ter uma determinada visão sobre Deus, sobre as leis e o mundo espiritual. Quando ele estiver do outro lado, vai ser diferente. E nós estamos acompanhando isso exatamente no livro de André Luiz, e a vida continua, vendo ali as nossas personagens, né, sendo envolvidas agora pela própria religião que professavam, só que agora no plano espiritual, né? Sem dúvida, soldado. E ela vai se depurando cada vez mais conforme nós vamos alcançando patamares mais elevados, né? Mas, de qualquer forma, vamos lá. Eu mantenho essa ideia, né, embora certamente alguns não concordem. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Aqui nós estamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas
que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e ainda da época, é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, esse último casamento basta. Então esse aqui é apenas um trecho desse capítulo, né, que Kardec trouxe para nós, que eles então estudaram lá na reunião onde o Chico participou. E um outro ponto aqui para nós também importante, ele diz assim, nesse trecho, deixa eu pegar aqui, está aqui, né? Ele diz assim, ele copia um trecho do Evangelho aqui, Herculano Pires. No casamento que é de ordem divina, é a união conjugal para que se opere a renovação dos seres que morrem. Quando se fala sobre o casamento como ordem divina, ele está falando sobre a estrutura familiar, daquela configuração familiar que eu trouxe para vocês no início, porque ele vai dizer assim, a relação entre pais e filhos é uma relação de ordem divina, porque não é apenas aquele espírito que reencarna através dos pais. Essa influência que é exercida pelos pais sobre os filhos, e a gente percebe que isso, além das questões morais que envolvem, é quase que uma questão biológica, né? As mulheres passam por transformações durante a gestação, os pais, da mesma forma, também acabam se envolvendo com aqueles filhos, né? Tendo ali cuidados e responsabilidades. Os próprios animais agem dessa forma com relação à maternidade, né? A gente já falou sobre isso, mais uma vez, quando nós estudamos lá os 3 reinos, né? E eu trouxe para vocês aquele documentário que falava sobre maternidade nos seres, né? Nos animais, no reino selvagem. E a gente vê como isso é instintivo. O cuidado, né, para poder preservar a vida daquele ser que chega, orientá-lo para a sua sobrevivência, até que ele atinja a maturidade suficiente para poder se manter. E esse mesmo instinto de preservação, não apenas preservação de si mesmo, mas preservação da descendência, também alcança a nossa condição humana. Só que nisso vai sendo somado o desenvolvimento dos valores e principalmente o desenvolvimento dos sentimentos. Porque aí o sentimento materno entre os humanos é muito mais profundo do que o sentimento entre os animais. Que, embora sejam sentimentos ainda num estado primitivo em desenvolvimento, vai alcançar exatamente essa sublimidade ou essa elevação, né, da condição humana, que vai mais ainda que isso se sublimar na condição espiritual. Mas muito bem, então quando se fala sobre a relação entre pais e filhos, de ordem divina, o casamento também. Porque o casamento significa, dentro dessa ordem divina, 2 indivíduos que reencarnam, que se aproximam pelos laços do afeto ou pelos interesses ali da sua união, estando ali parelhos na forma como se relacionam, porque é diferente, por exemplo, da relação entre pais e filhos, onde nós vamos notoriamente encontrar uma hierarquia, em que os pais exercem influência sobre os filhos. Agora, num casal, nós temos, a princípio, 2 pessoas em mesmas condições. E é o que nós vamos perceber em termos de distorção, vai ser a cultura de uma sociedade sobre a outra, onde nós temos ali, por exemplo, uma sociedade patriarcal, uma sociedade matriarcal, né? Nós temos ali, por exemplo, né, a poligamia, nós temos a monogamia, então são ali comportamentos humanos que vão regendo essa relação. Mas, de qualquer forma, nós temos 2 indivíduos que se juntam. Aqui é colocado para nós também, dentro dessa parte, desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa união dos sexos para que se opere a renovação dos seres que morrem. E a gente vai perceber então aqui que essa renovação também é, né, que se dá através da sexualidade, hoje também nessa relação entre 2 indivíduos, no casamento, por exemplo,
já atinge uma outra conotação, como eu comentei com vocês, nas relações homoafetivas, em que dois indivíduos não se unem pela procriação, mas se unem pelos laços de afeto. E nós não vamos entrar em detalhes sobre certo ou errado, concordo ou não concordo, porque isso é uma questão que diz respeito apenas àqueles que vivenciam essa experiência com as responsabilidades dessa relação. Mas quando se fala então sobre ordem divina, nós teremos exatamente esse tipo de relação dentro de uma família. Que ela começa, uma família então se organiza a partir da união de dois indivíduos, e a partir dali então ele começa a desenvolver ali, né, nas suas descendências, nas suas relações, e formamos então um grupo familiar de indivíduos em diversas posições. Quando então terminou esse estudo, Emmanuel trouxe então divórcio e lar. Vamos aqui dar uma lida nesse texto então, nessa mensagem, e como eu comentei com vocês, nós vamos perceber aqui que Emmanuel traz uma visão muito compatível com aquilo que se vivia há 50 anos, né? Onde nós tínhamos ali, na Constituição Familiar, no Brasil, uma sociedade patriarcal, em que você tinha que o homem era o provedor do lar, e a mulher era aquela que administrava o lar e cuidava da educação. Nós veremos Emmanuel tratar disso aqui também, na visão que ele tinha dentro daquela cultura. Vamos a ela então, diz assim: divórcio e lar. Indubitavelmente o divórcio é compreensível e humano, sempre que o casal se encontre à beira da loucura ou da delinquência. Vejamos aqui como ele coloca isso, né? Loucura ou delinquência, que são os dois motivos extremos que vão fazer com que o divórcio seja legítimo. Mas o que nós vamos acompanhar na nossa sociedade atual é uma volatilidade muito grande do casamento, em que as pessoas se juntam para ver no que dá. Se não deu certo, cada um segue o seu caminho, sem termos, dentro dessa educação moral, as preocupações com lesões afetivas, com responsabilidades e tudo mais. Então, assim, nós temos um comportamento bastante comum. E como foi colocado naquele artigo que eu li para vocês, né, aquela introdução daquele advogado, né, nós veremos ali então que países como Estados Unidos, Bélgica e outros, nós teremos ali quase 50% de divórcios. Em outros países com rigor religioso, como nós vimos na Itália, abaixo de 10%. Então, quando você começa então a banalizar esse processo, você começa também, quando nós começamos a ampliar nossa visão a partir dessa perspectiva espiritual, nós começamos a perceber também que existe um comprometimento muito maior entre os indivíduos. Porque quando você se aproxima, envolve e depois você simplesmente dissolve aquela relação sem se preocupar com as consequências, você leva para o seu histórico espiritual, digamos assim, as responsabilidades pelas lesões e desequilíbrios eventualmente provocados sobre o parceiro. E se há um número maior de dissoluções, consequentemente há também um número maior de comprometimentos. Já que essa união, que tinha por objetivo unir dois seres em compromisso afetivo, não foi cumprido, na verdade o que nós vamos encontrar vai ser um adiamento daquele compromisso que deveria ser resolvido. Bom dia, professor. E continua. Quando alguém se aproxima reconhecidamente da segregação no cárcere ou no sanatório especializado em terapias da mente, através de irreflexões com que assimila a própria insegurança, é imperioso se lhe estenda recurso adequado ao reequilíbrio. Então aqui ele faz a primeira comparação. Quando alguém é preso ou vai para o sanatório por causa da loucura, é natural que a sociedade leve então os recursos terapêuticos de reabilitação daquele indivíduo. Feito a ressalva, e atentos que devemos estar aos princípios de causa e efeito que nos orientam nas engrenagens da vida, é razoável se peça aos cônjuges o máximo esforço para que não venham a interromper os compromissos a que se confiaram no tempo. Para que se atenda a isso, é justo notar que muitas vezes o matrimônio, a feição de organismo vivo e atuante, adoece por desídia de uma das partes. Dois seres, em se unindo no casamento,
não estão unicamente chamados ao rendimento possível da família humana e ao progresso das boas obras a que se dediquem, mas também, e principalmente, e muito principalmente, ao amparo mútuo. Considerado o problema na formulação exata, que dizer do homem que, a pretexto de negócio e administração, lutas e questões de natureza superficial, deixasse a mulher sem o apoio afetivo em que se comprometeu com ela ao buscá-la, a fim de que lhe compartilhasse a existência? E o que pensar da mulher, que, sob a desculpa de obrigações religiosas e encargos sociais, votos de amparo a causas públicas e contrariedades da parentela, recusasse o apoio sentimental que deve ao companheiro desde que se decidiu a partilhar-lhe o caminho? Então foi aqui que eu comentei com vocês que Kardec, que Emmanuel, trouxe para nós aquela visão patriarcal da nossa sociedade naquele período, embora hoje nós encontremos ainda, mas ele falava bastante que o homem, por exemplo, como é que ele poderia justificar o abandono da família, mas em especial o abandono da esposa, porque nós falamos aqui de relação matrimonial, como é que o homem pode justificar que ele então abandona a atenção à esposa em função dos negócios e da administração? E como a mulher poderia justificar o abandono do esposo, lembrando que ambos buscaram espontaneamente essa relação? Nesse caso, ele coloca para as mulheres, por exemplo, obrigações religiosas, encargos sociais, votos de amparo a causas públicas, né? Mas ele não coloca aqui as mulheres no campo do negócio, né? Mas como eu falei para vocês, a gente vai atualizar e nós vamos encontrar, por exemplo, hoje, em nome dessa independência, tanto para homens como para mulheres, nós vamos encontrar então a busca pelo aperfeiçoamento profissional, a busca pela promoção, a busca pela independência, pela segurança, né? Enfim. Nós vamos encontrar, então, muitas vezes casais que se abandonam afetivamente, tendo como justificativa que precisa conquistar aquele sucesso que a nossa sociedade culturalmente acabou adotando. Ou seja, o indivíduo só é feliz quando ele é bem-sucedido. E para isso, muitas vezes, ele acaba negligenciando o casamento, acaba negligenciando a família, acaba negligenciando, inclusive, a sua própria saúde, fazendo com que a sua existência seja uma existência pouco produtiva em termos de evolução moral e também ali comprometendo até mesmo, né, a programação reencarnatória em função dessa grande ganância e ambição em torno do sucesso profissional, do sucesso material. Então, embora Emmanuel tenha colocado cada um aqui na sua posição, de acordo com a cultura daquela época, a gente já entendeu, então, atualizando essa ideia, de que ambos podem cometer exatamente esse tipo de negligência junto ao parceiro, devido a compromissos que vão além do casamento, compromisso extra-casamento. Então nós nos juntamos, vamos trabalhar desesperadamente para pagar nossas contas, vamos trabalhar desesperadamente para construir o nosso patrimônio, mas como fica exatamente o casamento em si? É isso que ele chama atenção. E ele continua: dois corações que se entregam um ao outro, desde que se fundem nas mesmas promessas e realizações recíprocas, passam a responder de maneira profunda aos impositivos de causa e efeito, dos quais não podem efetivamente escapar. Nós temos algumas passagens trazidas, né, em livros como, por exemplo, de André Luiz, que vai falando sobre a aproximação de espíritos no plano espiritual. Há aqueles que iniciam no plano espiritual a programação reencarnatória comum, em que eles juntos então vão se aproximar, vão se unir pelo matrimônio, juraram ali amparo, muito mais, além claro, né, da própria história, né, por que esses espíritos se juntaram? É a primeira vez que eles se encontram, ou eles vêm de existências anteriores, e através do casamento eles vão ter ali então uma experiência, muitas vezes provatória, expiatória, né, ou até missionária, em que um ajuda o outro, mas de qualquer forma ali os espíritos então se programam no plano espiritual. Aí então eles reencarnam, e nós já vimos isso em algumas histórias que André Luiz trouxe, né?
como por exemplo, né, espíritos que começam a namorar, depois se casam, e aí vão observar o histórico reencarnatório deles, percebem o compromisso que eles trazem desde existências anteriores. Então a visão que nós temos da nossa sociedade hoje é uma visão muito presente e muito material. Muito do presente e muito material, ou seja, eu conheço aquele indivíduo pela primeira vez, tenho interesse, vou me aproximar, vou me juntar e vou me casar, sem ter esse entendimento dos grandes compromissos que nós temos no passado. Exatamente porque, como nós não nos lembramos da nossa história, felizmente, né, porque a gente até em algumas situações gostaria de lembrar o porquê das coisas no passado, né? Mas o esquecimento do passado tem o seu porquê, tem o seu propósito para fazer com que nós, então, tenhamos essa independência de escolha, mas como é lembrado, né, por espíritos como Emmanuel mesmo, como Joana, ele vai falando então que as famílias vão se constituindo não por acidente, mas elas vão se constituindo de acordo com uma programação, que sim, há acidentes que acontecem, em que indivíduos atraídos pelo momento, atraídos por forças de interesse daquele momento, acabam se comprometendo sem que tivessem, de alguma forma, responsabilidades um com o outro. Dois indivíduos, por exemplo, que atraídos por essa força sexual, se juntam pela própria lei natural, acontece uma gravidez, dois indivíduos que sequer se conheciam, passam a estar comprometidos no cuidado com o filho. E mais do que isso, muitas vezes até por lesões afetivas que acabam gerando um sobre o outro, com promessas, com juras, com condutas e tudo mais, indivíduos que do nada, né, Brás? Por causa de uma atração não tem nada de espiritual, mas acabam se envolvendo. Mas o que Joana lembra é que a grande maioria das relações trazem para nós uma programação. Por isso que Emmanuel colocou para nós aqui nesse item número 7. Dois corações que se entregam um ao outro, desde que se fundem nas promessas e realizações recíprocas, ou seja, né, quando vamos juntar, vamos casar, vamos viver juntos, vamos, eu te prometo fidelidade, eu prometo ser seu companheiro, eu prometo isso, prometo aquilo, e aí começam então a criar expectativas uns sobre os outros. E ao mesmo tempo em que eles começam a se comprometer dessa forma tão profunda, eles passam a se submeter aos impositivos da lei de causa e efeito, que ninguém pode efetivamente escapar, como diz Emmanuel. Exatamente por isso, porque a partir de agora, eu conquistei a sua confiança, e você conquistou a minha confiança. A frustração dessa confiança vai fazer com que aquele indivíduo que cometeu, no caso, essa infração, responda por isso perante sua própria consciência e perante aquele que foi lesado. Isso sem falar nos compromissos anteriores. Isso nós falamos somente agora. Mas ele continua. Todos sabemos que do equilíbrio emocional entre os parceiros que se responsabilizam pela organização doméstica depende invariavelmente a felicidade caseira. Então, a felicidade caseira, a felicidade do lar, ela vai depender do equilíbrio emocional entre os parceiros que se responsabilizaram pela sua manutenção. Como é que você pode imaginar um lar feliz em que os indivíduos não são felizes estando juntos? É uma matemática. Você juntar dois indivíduos infelizes, a resposta vai ser infelicidade no lar. Você juntar dois indivíduos que se fazem felizes, consequentemente isso vai refletir sobre todo o lar. Por isso mesmo, no diálogo a que somos habitualmente impelidos, no intercâmbio com os amigos encarnados na Terra, então Emmanuel fala, né, nós que somos constantemente chamados para dar a nossa opinião a partir da visão espiritual, né? Por isso ele coloca, no diálogo a que somos habitualmente impelidos, no intercâmbio com os amigos encarnados na Terra acerca do relacionamento, de que carecemos na sustentação da tranquilidade de uns para com os outros, divórcio e lar constituem temas que não nos será lícito esquecer. Porque a gente pode pensar, né, por que os espíritos têm que se preocupar com esse assunto? Exatamente porque esse assunto acaba sendo ali o gerador de muitas dores e muitas alegrias no plano espiritual, pela forma como os indivíduos vivenciaram essa experiência aqui, no mundo físico.
Por isso eles estão também constantemente juntos de nós, tratando de temas de casamento, paternidade, família como um todo. E depois ele traz um conselho final. Se te encontras nas ondas pesadas da desarmonia conjugal, evoluindo para o divórcio ou qualquer outra espécie de separação, não menosprezes buscar alguma ilha de silêncio a fim de pensar. Considera as próprias atitudes e, através de criterioso autoexame, indaga por teu próprio comportamento na área afetiva em que te comprometeste, na garantia da paz e da segurança emotiva da companheira ou do companheiro que elegeste para a jornada humana. E talvez descubras que a causa das perturbações existentes reside em ti mesmo. Feito isso, se trazes a consciência vinculada ao dever, acabarás doando ao coração que espera por teu apoio, a fim de trabalhar e ser feliz, a cota de assistência que se lhe faz naturalmente devida em matéria de alegria e tranquilidade, amor e compreensão. Então Emmanuel, fechando aqui essa mensagem, ele chama atenção exatamente para isso, para que antes de tomar essa decisão a respeito do divórcio, que cada indivíduo pese, né, as suas escolhas, as suas ações, para ver se através da sua própria mudança de comportamento aquela relação não se tornaria melhor. Mas a gente vê aqui também que não é uma proibição, e nem deve haver, mas aqui a colocação é exatamente isso. Pense bastante antes de tomar essa decisão, porque não é simplesmente um indivíduo se aproximar e se afastar de outro, mas há muito mais envolvido em termos de compromissos morais e compromissos espirituais que precisam ser considerados nessa balança. Então ele procura sempre chamar atenção. Se você vai tomar essa decisão, que você esteja consciente. E nós temos, né, tanto, nesse caso, né, os que mais trazem desse tema, tanto Joana como Emmanuel, fala para nós que sim, pode acontecer. De alguém que quer seguir o seu próprio caminho, de alguém que faz a sua própria escolha, cada um ali vai assumir com as responsabilidades. Mas desde que aquele que deseja fizer uma reflexão anterior, para fazer ali um peso, para fazer ali uma análise sobre causas, consequências, né, as responsabilidades de cada um, tudo isso é necessário e por isso nós somos, então, constantemente estimulados. Bom, vocês colocaram aqui, né, o Hermes colocou, acredito que em tudo há uma relação kármica, né? Tem situações, Hermes, que acontecem acidentalmente, né? Se a gente pensar, por exemplo, de um modo bastante simples, um exemplo, né? Você está andando na rua, e um indivíduo está andando na rua e de repente ele é atropelado e desencarna. E aí então aquele motorista não conhecia, nem sabia quem era, mas ele acabou de se comprometer com aquela situação sem que tivesse qualquer relação. Ele podia estar desatento, embriagado, podia não estar se sentindo bem, qualquer coisa assim, e ele provocou a desencarnação de outra pessoa, sem que conhecesse. Se essa situação pode ser válida, analisada dessa perspectiva, a união de dois indivíduos também. Eles estão numa festa, há uma atração física entre eles, já que nós somos constantemente estimulados em termos de sexualidade, de erotismo, em propagandas, em programas de televisão, em tudo que nós vemos, até numa vitrine. Você está andando num corredor de um shopping center, você passa numa vitrine e você vê os manequins ali, já provocativos, sendo manequins. O que para nós se torna natural, se torna normal. E aí dois indivíduos se veem, se sentem atraídos e desejam ali, né, provocar e promover prazeres entre si, a relação pode trazer ali um aprofundamento sem qualquer programação. E o que fazer a partir dali? Como lidar com tudo isso? Então a liberdade também, né, dos indivíduos, o livre-arbítrio, também gera consequências para eles em todas as áreas da vivência humana, né? A Fabi colocou, né, tem uma história, se não me engano, em Os Mensageiros, que um médium viria com o compromisso de permanecer solteiro e acolher grandes benfeitores como filhos adotivos. No fim, entregou-se a desmandos e uniu-se a uma moça e atrai como filhos o obsessor dela. Olha só, Fabi. Eu não me lembro dessa passagem, mas está aí livre-arbítrio, né?
exatamente a liberdade de escolha que cada indivíduo tem. A Hermes colocou também, né, seja para o bem ou mesmo para reajuste, né, quando não ocorre a felicidade que se esperava, né, nesse caso. Né. Já ouviu um caso em que um casal que pretendia se casar não concretiza um evento e se separam, casam com outras pessoas. E com o tempo há separação ou desencarne de alguns dos parceiros e os primeiros voltam a se encontrar e passam a morar juntos quando ainda até se casam. Né. Pois ainda tem, né? Porque a gente lembra sempre que quando nós reencarnamos em grupos. E esse grupo de indivíduos, cada um ali ocupa um papel nessa relação. Nós podemos ter, por exemplo, dois espíritos que trazem grandes afinidades, mas eles não podem estar juntos exatamente porque um deles ou os dois tem um compromisso moral com outras pessoas desse grupo e precisam vivenciar essa relação mais íntima para desenvolver ali sentimentos, né, e também valores antes de se unirem definitivamente. E para isso, então, acaba se juntando exatamente, né, vindo exatamente naquelas relações provatórias. Porque tanto a aproximação como o distanciamento entre os indivíduos, né, um espírito, por exemplo, reencarna imaginando procurar o amor da sua vida. Só que ele não está pronto ainda para encontrar o amor da sua vida enquanto ele não se desvincular com equívocos anteriores. E somente depois disso ele vai ter esse encontro, esse reencontro. E esse reencontro pode se dar aqui no ambiente físico, como também apenas no plano espiritual, quando dois espíritos estão ali, cada um, né, num plano, exatamente em função da programação e da necessidade de cada um. Então existem ali N fatores que nós desconhecemos, exatamente porque isso vem encoberto ali, né, pelos mistérios do plano espiritual, que diz respeito à história de cada um, mas independente da forma como o indivíduo está aqui, e independente da relação que ele estabeleça, é muito importante a gente sempre lembrar que você pode até não conhecer a sua história, então você pode não conhecer o seu passado, mas você vai conhecer a partir de agora como será o seu futuro, a partir das escolhas que você faz. Então esteja onde estiver, viva bem, viva com responsabilidade, para que o resultado seja positivo. Porque do contrário, se a gente ficar fazendo cálculos, eu tenho que suportar porque eu quero encontrar com a outra pessoa. Significa que essa pessoa que eu tenho que suportar não é uma relação feita com sinceridade, mas é o cálculo que eu fiz para poder chegar onde eu desejo. Então, né, é a mesma questão da caridade, né? Eu estou fazendo caridade não porque eu sou caridoso, é porque eu li que se eu fizer caridade eu vou para o céu. E aí é uma doce ilusão, que acaba se tornando uma amarga ilusão, uma amarga desilusão que a gente acaba encontrando depois. A Angelina trouxe para nós, né, a união de duas pessoas é troca de energias, união de almas afins. A outra união é material, união de corpos, interesses imediatos. Né? Então, de fato, Angelina, obrigado pela participação dos amigos aqui conosco. Né? Então, esses interesses imediatos também trazem consequências. E consequências muito dolorosas, né? Exatamente porque os interesses imediatos não levam em consideração, né, os valores, o respeito e responsabilidade de cada um. Porque o que vale é viver intensamente o momento. Só que nessas relações afetivas entre dois indivíduos, nós temos consequências e consequências profundas. Por exemplo, podemos até pensar que, num caso de uma desilusão amorosa, são as paixões, soldados. Numa desilusão amorosa, imaginar, por exemplo, que um indivíduo, tomado pelo desequilíbrio de uma frustração, comete o suicídio, porque outra pessoa acabou iludindo. E muitas vezes não estavam vinculados anteriormente, eram interesses imediatos. Vamos rapidinho aqui para a gente finalizar, ler os comentários, né, de Herculano Pires, que ele coloca assim: o que Deus juntou. É a lei do amor que une as almas. Os casamentos de interesse ou conveniência ligam apenas os corpos que os ligam. O juramento pronunciado ao pé do altar se torna um perjúrio se foi dito como simples fórmula, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Disso resulta que há casamentos indissolúveis porque determinados pela lei do amor, que é a lei de Deus, mas também existem casamentos insustentáveis
porque feitos segundo as leis variáveis dos homens, obedecendo a interesses e conveniências puramente humanos ou a ilusões passageiras dos sentidos. Essa é a razão principal da separação de casais. O que Deus juntou pelo amor permanece unido pela própria força do amor. E se alguém os separar, estará cometendo uma ação contrária à vontade divina. Mas o que os homens juntaram por interesse não tem estabilidade. Por isso, os próprios homens criaram leis humanas que preservem a sociedade da desagregação produzida pelas separações inevitáveis. Kardec ensina: o divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram. Os que acusam o espiritismo de divorcista não conhecem a posição verdadeira da doutrina ante esse problema. Manter a união legal de um casal já de fato separado é atentar contra a moral da sociedade, pois os casais separados se renovam com a formação de 2 novos casais, ambos ilegítimos, dos quais resultarão naturalmente aos filhos ilegítimos. Aqui ele está fazendo uma referência ao desquite da época, a separação judicial que separa os indivíduos, mantendo ali os vínculos matrimoniais. Quando esses indivíduos separados estabelecem novos casamentos, novas relações, perante a legislação da sociedade, essa relação é ilegal. Porque você não pode se juntar com outra pessoa estando casada com outra ainda. E os filhos decorrentes dessa relação também são considerados filhos ilegítimos. Porque o casamento não foi legítimo. Coisa da nossa cultura, né? Atualmente, então, como foi colocado naquele artigo, alguns juízes e tribunais ainda consideram a separação judicial. Mas o divórcio costuma ser agora muito mais ágil e muito mais prático, né? Então, portanto, já resolve de imediato. Mas naquela época tinha essa situação. Mas ele se separou, ele está casado com aquela pessoa. Como é que ele está morando com outro? Ou morando com outra? Então a sociedade julgava por causa disso, né? E continua. Isso é um mal social, uma doença para a sociedade, para o qual só existe um remédio, que é o divórcio, legalizando a separação e permitindo a legitimidade dos novos lares constituídos. O Espiritismo é realista, vê as coisas como elas são, e não como queríamos que fossem. Mas como vemos na mensagem de Emmanuel, o Espiritismo só admite o divórcio nos casos extremos, ensinando que as obrigações morais assumidas na vida terrena têm a sanção da lei divina de causa e efeito, de ação e reação. Jesus mesmo permitiu o divórcio, como vemos em Mateus 19, 3, 9, porque o Jesus coloca na época, né, em que situação foi perguntado, em que situação o casamento é legítimo, já que Moisés, né, se afastou da esposa. Na época de Moisés, houve ali um afastamento da esposa, né? E aí Jesus colocou que somente no caso de adultério. Por causa dessa permissão evangélica, a legislação do divórcio no estado de Nova York só admite como motivo o adultério. As pessoas interessadas no esclarecimento do assunto devem ler o capítulo 22 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então aqui, pessoal, finalizando então aqui o nosso estudo, nós estudamos aqui de uma forma um pouco mais técnica, né, toda essa parte de responsabilidades da nossa legislação, um pouco sobre as consequências de cada um, mas certamente a gente poderia imaginar, assim como nós tivemos escola, no livro que nós lemos, Vida e Sexo, naquela colônia, que eu me esqueci o nome agora, mas naquela colônia, nós lembramos dos cursos, né, que foram feitos, que André Luiz mencionou, que muitas pessoas faziam antes de reencarnarem. Então falava sobre sexo e maternidade, sexo e casamento, sexo isso, sexo aquilo, vários tipos de preparação que os indivíduos então recebiam antes de reencarnar. E quando nós falamos em casamentos, né, e eu pelo menos não me lembro nada tão claramente
apresentado pelos espíritos, de qual é a preparação que se tem no plano espiritual para dois casais que vão se juntar em matrimônio aqui no mundo físico. Mas independente desse relato, a gente já pode ter essa visão, esse entendimento de como os espíritos se preparam no plano espiritual antes de reencarnarem. Ou seja, não é simplesmente assim, olha, lá embaixo vocês vão se encontrar para o casamento, boa sorte, se vira. Porque sendo uma relação que vai exigir dos dois condutas que vão levá-los a uma evolução espiritual, há naturalmente a necessidade de uma preparação prévia. E o que será que é falado, assim como nós tivemos o curso sobre sexo e maternidade, sexo e outros temas, como será a relação entre o casal? A preparação que eles têm então antes de virem para cá. Porque depois a própria natureza, né, pela força de atração, pelos compromissos morais, pelas influências que nós recebemos, vai fazer com que dois indivíduos se reencontrem. Como foi colocado no Livro dos Espíritos, né, pela lei de afinidade, de simpatia, dois indivíduos se procuram no meio da multidão. Mas depois que eles se acham, o que acontece? Aí então vem exatamente ali, né, a liberdade de ação e de escolha de cada um. E para isso a gente vai confiar que existe uma preparação que ninguém acaba depois se comprometendo por acaso para ver no que vai dar. Nós temos a instrução, mas depois que nós nos vemos diante da situação, aí então a gente tem que fazer valer aquilo que foi aprendido, que se encontra então ali registrado no nosso subconsciente. Bom, vamos lá, né? E, inclusive, né, a gente lembra que a própria sociedade também já criou, por exemplo, na psicologia, né, a terapia para casais, né, fazendo com que nós tenhamos o máximo de entendimento, porque não é apenas uma questão de felicidade dos indivíduos, mas nós vamos perceber ali a presença do plano espiritual atuando junto a essas terapias para fazer com que todos alcancem realmente a harmonia espiritual e não apenas a felicidade da relação. A Angelina colocou, né, o casal vivendo juntos, se degladiando, né, desrespeitando o tempo todo. Que evolução estão conseguindo? De fato, né, então acaba sendo muito mais um agravamento. E aí então Emmanuel, numa outra mensagem do livro Vida e Sexo, ele coloca para nós, né, que vale muitas vezes a mais a pena você adiar uma relação para que depois no futuro, quando esses espíritos estiverem mais instruídos, mais equilibrados, voltem a se reencontrar, do que você forçar uma relação agora e por causa dessa circunstância forçada gerar complicadores. Né? Então tem essas situações. Hermes colocou, creio que em alguns casos de separação ocorrem pela falta de paciência entre ambos. Né? Como foi colocado aqui pelo próprio Herculano Pires, né? É falta de equilíbrio entre os indivíduos, né? E por isso Emmanuel coloca, vale a pena o indivíduo parar e fazer ali uma revisão, né, das suas condutas, das suas ações, e aí nós vamos incluir paciência, tolerância, compreensão de ambas as partes, né? Mas como nós somos ainda muito impulsivos, porque na condição que nós estamos, de espíritos em provas e expiações, nós somos ainda muito impulsivos, os nossos instintos ainda falam muito forte, então nós agimos e depois pensamos. E será uma tendência depois, como espíritos já regenerados, que é essa promoção que nós teremos em breve, de acordo com o esforço de cada um naturalmente, nós poderemos então primeiro pensar antes de agir. Eu vou pensar na forma como eu vou me relacionar, qual será a consequência dessa minha relação, e não simplesmente me juntar por forças da natureza, porque essa força natural ela é muito poderosa, né? A gente lembra que a paixão ela é avassaladora. E dois indivíduos apaixonados fazem ali as maiores loucuras, né? Só que depois que abaixa essa tempestade das paixões, vem ali realmente ali o momento da razão. E nem sempre os indivíduos estão devidamente maduros para poder lidar depois com a continuidade da relação. Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui então o nosso encontro. A Angelina colocou, né, não é melhor o divórcio do que a tortura, né? Melhor será amigos separados, né? É essa a proposta, né? Mas tudo aquilo que é adiado depois, né, Angelina, inevitavelmente voltará para a pauta reencarnatória de cada um. Já observaram que as coisas negativas sempre ficam mais registradas que as boas? Em qualquer situação, gostamos de enfatizar coisas negativas, né? Porque provas, expiações, ainda o próprio nome já diz
que são registros, né, do nosso passado que deixam essas marcas negativas. Depois, com o passar do tempo, quando nós estivermos já regenerados, aí sim esse passado negativo ficará apenas como registro histórico de cada indivíduo, mas o foco será exatamente na evolução, porque eles não têm mais nada que os prendam ao passado doloroso. Mas enquanto nós estamos ainda nessa condição de desequilíbrio e de imaturidade, infelizmente aquilo que é mais contundente para nós são muito mais as dores, né? Porque se nós nos juntamos pelo amor ou pela dor, nós ainda estamos nos juntando muito mais pela dor. O amor vai prevalecer, mas por enquanto a nossa querida professora dor é aquela mais presente ainda na nossa história. Meus amigos, fechando por aqui então o nosso encontro de hoje, trazendo aqui, né, e aí a gente vai perceber, né, que quando a gente fala sobre esse tema, tendo como enfoque, né, o plano espiritual também, a gente pode imaginar, né, os amigos do outro lado, né, pensando, poxa, mas essa questão do casamento e divórcio não é tão interessante para nós. E aí a gente vai lembrar que muitos daqueles que foram trazem pendências na relação. E muitos daqueles que virão trazem programação para essa relação. Ou seja, né, é um assunto que nós abordamos do lado de cá, do lado de lá, porque faz parte ainda da estrutura da nossa sociedade. E quando nós reencarnamos, inevitavelmente nós estaremos dentro de um lar, dentro de uma família. E essa família vai ser constituída com essa relação, que pode ser mais pacífica,